Olá, pessoal. Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. E aí vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo, o neocolonialismo, que ocorreu ali entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Vamos nessa, então? Me acompanhe, por favor. Olha aqui, ó. Vamos fazer aqui o nosso compartilhamento. Aí está. Muito bem. Bom, aqui eu coloquei 3 imagens que vão nos remeter aqui a elementos do imperialismo e que podem muito bem cair em uma prova, né? São imagens que já caíram em provas, muitas vezes se encontram, inclusive, aí nos seus livros e apostilas, né? Então, aqui, uma famosa mostrando o processo de domínio sobre a China, né? Envolvendo várias potências da época, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Japão, né? Então, tem várias áreas aí. Aqui, o Cecil Rhodes, né? O domínio britânico, tanto no Egito quanto na região da África do Sul. Lembrar que o Cecil Rhodes, nós tivemos aqui a região da Rodésia, que é o atual Zimbábue, próximo ali à África do Sul. E aqui a figura de Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, responsável pela política do Big Stick, né? Grande porrete, marcado pela intervenção imperialista dos Estados Unidos na região do Caribe, na região da América Central. Beleza? Então, vamos avançando aqui nesses elementos. Olha bem, pessoal. O termo neocolonialismo refere-se ao processo de dominação econômica e do poder de interferência política de potências capitalistas ocidentais sobre regiões de economia periférica, destacadamente na África e na Ásia. O neocolonialismo e suas práticas imperialistas predominaram entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. O contexto é o contexto da segunda Revolução Industrial. Lembrar aí, né, que a segunda Revolução Industrial ocorreu entre 1860 e 1945. Perfeito? Isso vai marcar aí um crescimento dos parques industriais, do acúmulo de capitais e também de uma intensa concorrência que vai acabar exigindo novas áreas para serem exploradas, né? Ampliação de mercados, novas áreas fornecedoras de matéria-prima e também de mão de obra barata, e também pudessem receber o excedente populacional da Europa. Vamos lembrar aí que no século XIX, a Europa ela não é uma área de atração, ela é uma área de expulsão em função do grande contingente populacional, do desemprego, de conflitos também que estavam ocorrendo ali na região. Né? Aí aqui eu fiz um quadro para a gente observar também o seguinte, uma diferença entre o colonialismo e o neocolonialismo. Lembrar que o neocolonialismo também pode ser chamado de colonialismo do século XIX. Então, na hora que você estiver fazendo uma prova, uma avaliação, observar direitinho o contexto em que a palavra colonialismo está sendo utilizada. Muitas vezes aparece lá, em meio à sua prova, o termo colonialismo, mas querendo remeter aqui ao neocolonialismo. Então, a dica que eu estou dando, preste atenção no contexto em que a palavra está sendo usada. Mas, em regras gerais, é isso aqui que você está vendo. Na Idade Moderna, olha aqui, período da Idade Moderna, séculos XVI, XVII e XVIII, nós temos o colonialismo. Tá? Quais eram as potências? Bom, predominantes mesmo, Portugal e Espanha. Lembrar que Inglaterra, França e Holanda entraram tardiamente no processo de navegação e, portanto, também no processo de colonização, mas é aqui no período. Áreas predominantes de atuação, Oceano Atlântico, então vai se destacar aí as Américas e a costa africana. No neocolonialismo, as potências Inglaterra, França, Holanda, o contexto já é da Idade Contemporânea, perfeito? Está entre os séculos XIX e XX, portanto, já é a segunda Revolução Industrial, né? Bélgica, Alemanha, Estados Unidos, Japão lá da era Meiji ou Meiji, né? Áreas predominantes de atuação, os oceanos Pacífico e Atlântico, e se aqui a exploração era na costa africana, agora que além da costa africana eles penetraram no coração da África,
no interior da África, no interior também da Ásia, nesse processo de dominação. Okay? Justificativas. Bom, na Idade Moderna, a justificativa era a disseminação, né, difusão do cristianismo e a justificativa da guerra justa, do desbravamento de novas áreas, de novos territórios, em nome do rei. Em nome do rei. O que seria essa guerra justa? Né? Considerava como legítimo confronto contra os povos nativos, indígenas, para a divulgação do cristianismo. Então, aqui é um certo espírito cruzadista, né? Remete um pouco àquela ideia das cruzadas também. Do outro lado, nós temos como justificativa a ideia da missão civilizadora e da supremacia, da superioridade do homem branco. Né? Aí a base do darwinismo social. Olha, darwinismo social defende a ideia de que algumas sociedades são naturalmente, olha aí, naturalmente superiores às demais. Então vai se amparar, se ancorar ali nas ideias do Charles Darwin, a teoria ali da evolução, da seleção natural, e vão adaptar isso ao entendimento das sociedades humanas, inclusive propondo aí uma hierarquia dessas sociedades. Enquanto a Europa seria o topo da evolução social humana, a África e a Ásia seriam sociedades primitivas e inferiores, aqui forte influência também das ideias positivistas iniciadas lá com Augusto Comte. Muito bem, ainda aqui, ó, estrutura política predominante na Idade Moderna e no colonialismo. As monarquias nacionais absolutistas. E aqui no neocolonialismo? Aí a estrutura política já são os estados liberais constitucionais. Política econômica aqui na Idade Moderna, mercantilismo, marcado pelo intervencionismo estatal, predomínio da burguesia mercantil, da burguesia comercial. E de cá, a política econômica, né, no neocolonialismo, liberalismo econômico, predomínio da burguesia industrial e da burguesia financeira. E os objetivos? Ocupação de novas terras, exploração de metais preciosos e outros recursos naturais, né? E fortalecimento das monarquias absolutistas. Isso, objetivo no colonialismo, na Idade Moderna. Já na Idade Contemporânea, o neocolonialismo, o que eles pretendem? Ampliação de mercados consumidores, a busca por áreas fornecedoras de matéria-prima, mão de obra baratas, áreas que pudessem também receber o excedente populacional da Europa. Né? Beleza. Na Idade Moderna, o principal instrumento para exercer esse colonialismo era o pacto colonial. Né? A colônia só poderia comercializar com a metrópole ou com quem esta autorizasse. Monopólio estatal. E aqui, no neocolonialismo, são as práticas imperialistas, são aquelas intervenções normalmente econômicas, corrompendo as elites locais, né, fazendo um processo mais indireto de dominação do que esse processo colonial, em que o domínio era efetivamente mais direto. O contexto aqui, na Idade Moderna, em que isso ocorreu, é da expansão marítima e comercial europeia. Okay? E aqui o contexto é o contexto da Segunda Revolução Industrial, que vai aí de 1860 a 1945, inserção efetiva da mulher em posto de trabalho, a grande exploração da mão de obra do operariado, né? Desenvolvimento técnico, tudo isso que marca os elementos da Segunda Revolução Industrial. Beleza? Bom, agora, para justificar tudo isso, nós vimos há pouco ali o darwinismo social, a ideia de superioridade do homem branco. Então, nós tivemos no período as chamadas teorias pseudocientíficas. É o cientificismo, né? É a distorção do próprio conceito científico. Então, nós destacamos aqui a figura de Joseph Arthur de Gobineau. Foi um diplomata, escritor, filósofo francês, Gobineau, olha, destaque aqui para esse nome, Gobineau,
Foi um dos importantes teóricos do racialismo, ou que seria o chamado racismo científico. Escreveu o Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, sobre a eugenia. Eugenia, lembra? É aquela questão de uma raça perfeita, uma raça sem defeitos, né? E do racismo. Segundo ele, a mistura de raças era natural que ocorresse, né? Era inevitável e levaria a raça humana a degraus sempre maiores de degeneração, degenerescência. Então, a miscigenação ela serviria para enfraquecer a espécie humana, né? Física e intelectualmente. Isso no conceito do Gobineau, do Joseph Arthur de Gobineau. Ok. Outro teórico, Jean-Louis Rodolphe Agassiz. Agassiz foi um dos principais defensores do racismo científico. Olha aqui o termo, racismo científico. E também era criacionista, né? Aquela ideia que contrapõe o evolucionismo, né? No século XIX. Em 1865, Agassiz veio para o Brasil, comandando a Expedição Taller. Saiu de Nova York, né? Passou por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste do Brasil e Amazônia. Aqui ele vai fazer estudos sobre os mestiços brasileiros, sobre os miscigenados, né? Mestiços brasileiros. O Agassiz julgava que os negros eram inferiores e considerava a miscigenação, também um outro ponto similar ali ao do Gobineau, era um fator de degeneração da humanidade. Perfeito? É isso. Não obstante, o Agassiz não propunha escravidão, nada disso, né? Mas fazia essa distinção. Vamos ver aqui um outro nome. Nós temos aqui o Herbert Spencer, esse considerado o pai do darwinismo social. Foi um filósofo, biólogo e antropólogo inglês. É um dos grandes representantes do liberalismo clássico. Spencer foi um admirador da obra de Charles Darwin. Charles Darwin, naturalista Charles Darwin. E em sua obra procurou aplicar as leis da evolução, olha aquilo que nós falamos há pouco, aplicar as leis do conceito de evolução, de seleção natural, a todos os níveis da atividade humana. Spencer teve suas ideias distorcidas. Então, por quem? Pelas elites do período que vão usar as ideias do Spencer para justificar a exploração, o domínio sobre outras áreas. Ele é considerado o pai do darwinismo social. Mas olha o detalhe aqui, olha. O Spencer jamais utilizou esse termo darwinismo social. Outros é que vão aplicá-lo. Ele foi opositor de governos interventores, militares e autoritários. Porém, a distorção intencional das suas ideias foi usada para justificar o conservadorismo político, o imperialismo, o racismo e desencorajar a intervenção e reformas sociais. Então, aqui a gente só falando, porque muitas vezes não se fala de forma tão efetiva sobre esses teóricos, e aqui a gente buscou colocar, te dar uma noção mais clara sobre esses defensores de uma ideia, eu diria, no mínimo, segregacionista. Muito bem. O contexto europeu aí do neocolonialismo e das suas práticas imperialistas, como já dito anteriormente, é o contexto da Segunda Revolução Industrial. Na Segunda Revolução Industrial, nós vamos observar a consolidação do progresso científico e tecnológico, as grandes invenções, utilização do aço, da eletricidade, da lâmpada, do motor de combustão interna, uso do petróleo, do telégrafo, telefone, televisão, cinema, rádio, avanços na área da medicina, a indústria petroquímica, a indústria farmoquímica também, o desenvolvimento dos antibióticos, de vacinas. Então, é marcado por um grande progresso. Agora, ao mesmo tempo em que você tem todo esse progresso, as condições sociais não eram das melhores. As condições dos trabalhadores eram precárias nas fábricas, longas jornadas de trabalho, exploração do trabalho feminino e infantil,
péssimas condições higiênico-sanitárias, baixíssima remuneração, né? É natural que tudo isso vai gerar, então, reações da massa trabalhadora, como o ludismo, o movimento dos quebradores de máquinas, o cartismo, o movimento de reivindicações por cartas, que depois até pressiona para que leis sejam feitas no parlamento britânico, no parlamento inglês, ok? E depois as chamadas trade unions, a formação dos sindicatos, a formação dos primeiros sindicatos. Muito bem. Nós tivemos também, no aspecto da produção, da organização da produção, o Taylorismo e o Fordismo, segundo a Revolução Industrial, né? O Taylorismo, muito mais preocupado com a postura do trabalhador diante da linha de montagem, para que se ganhasse tempo, para que não houvesse ações inúteis por parte do trabalhador. Praticamente uma integração entre máquina e homem, máquina e trabalhador. Então, separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos, racionalização da produção, controle do tempo, estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. No Fordismo, a sua linha de montagem, né, produção e consumo em massa, especialização do trabalho, rígida padronização da produção e ali a linha de montagem. Marcas aí da segunda Revolução Industrial. Também na segunda Revolução Industrial, nós tivemos práticas predatórias de mercado, né? Como o dumping, vender abaixo do preço de custo para quebrar a concorrência, os cartéis, né? O alinhamento de preços de produtos, né? Os trustees, o controle de várias etapas do processo produtivo, e as holdings, o controle acionário de várias empresas. Perfeito? Um grupo controlando as ações de outras empresas, de várias empresas. Essas práticas elas caracterizaram a transição do capitalismo industrial concorrencial para o capitalismo financeiro monopolista. Beleza? Tranquilo aí? Muito bem. Olha, na primeira metade do século XX, a segunda Revolução Industrial foi marcada também por vários acontecimentos, mas três merecem maior destaque. Quais sejam? A Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso no contexto, né, do neocolonialismo, das práticas imperialistas, da Segunda Revolução Industrial. Tranquilo? Bom, ainda vendo o contexto europeu, é o período também da chamada período da chamada Belle Époque, né? A Belle Époque. Tranquilo? Então, foi um período de cultura cosmopolita, né? Todo aquele progresso da Europa, no final do século XIX, a partir ali de 1871, e aí vai durar até a Primeira Guerra Mundial, 1914, a Belle Époque, né? O clima intelectual, artístico do período, as grandes invenções, as profundas transformações culturais, os novos modos de pensar, de viver o cotidiano, e que dava à Europa aquele ar de que era realmente o topo do mundo, o lugar mais civilizado, a cultura mais desenvolvida, né? A Belle Époque foi considerada a era de ouro, da beleza, da inovação, da paz entre os países, e, obviamente, ela nós vemos aqui, olha, encerrada nessa ideia de Belle Époque com as mazelas da Primeira Guerra Mundial. Bem, também nesse contexto, nós temos a Era Vitoriana, período aí da Rainha Vitória, que teve um longo reinado entre 1837 a 1901, caracterizado pela supremacia inglesa nos mares, na conquista de colônias na África e na Ásia, o auge do neocolonialismo, a Era Vitoriana com os ministros da Rainha Vitória, Gladstone e Disraeli, dois primeiros ministros que marcaram fortemente o período da Era Vitoriana. Aqui está a Rainha Vitória, aqui você tem as indumentárias, as roupas utilizadas no período pelos cavaleiros, pelas damas, né?
E o marco é a obra de Sir Arthur Conan Doyle, né? A obra Sherlock Holmes, que se passa toda ali no ambiente da era vitoriana, do período vitoriano. Bem? Muito bem. Também no contexto europeu, nós tivemos, com esse período da era vitoriana, a chamada Pax Britânica, a Paz Britânica. A gente coloca aqui até uma imagem, veja esse senhor aqui representando o domínio britânico, né, com o mundo na barriga aqui, e aqui pessoas que estão caídas, ele pisando sobre essas pessoas, mostrando o processo de que essa paz britânica foi paz para a Inglaterra, mas para o resto do mundo ela vai atropelando e impondo o seu domínio imperialista. Né? Entre 1815 e 1914, o Império Britânico se tornou uma potência hegemônica no mundo. A vitória sobre a França de Napoleão deixou os britânicos sem nenhum rival internacional efetivo que conseguisse fazer concorrência até aquele período. Né? Quando a Rússia tentou expandir a sua influência lá na região onde atualmente está a Croácia, a Sérvia, né? A antiga Iugoslávia, os ingleses e franceses derrotaram a Rússia lá na Guerra da Crimeia, disputando territórios, Guerra da Crimeia entre 1854 e 1856. Isso justamente porque tinham algumas alianças ali com o Império Turco Otomano, que surgiu lá no século XV, efetivamente, mas que já vinha se enfraquecendo aqui nesse período. Bom, para fazer tudo isso, para realizar tudo isso, nós tivemos as práticas imperialistas que nós citamos há pouco, né? Práticas imperialistas. De uma maneira geral, essas práticas imperialistas se baseiam na capacidade das potências capitalistas de interferir em áreas de economia periférica, adotando ações como corromper a elite governante local ou chefes tribais, desestabilizar a política da região, financiando guerras entre grupos rivais, o apoio também a golpes de Estado de grupos que são suscetíveis, né, favoráveis aí às ações do capital externo. E, quando necessário, quando essas estratégias aqui não funcionam, pode ocorrer, não é o que é a regra, mas pode ocorrer uma intervenção militar direta, como foi feito na China, na Guerra do Ópio, como foi feito na Índia, na Guerra dos Cipaios, por exemplo. Okay? Bom, o imperialismo sobre a África. Né? A África, ela, pela Conferência de Berlim, ela foi toda partilhada entre as grandes potências. Né? Aí está de rosinha a região da Alemanha, áreas de domínio alemão, né? O que está de verdinho a Bélgica, no mapa. O que está mais de vermelho aí tem domínio espanhol também. Enfim, né? Ainda restam elementos do domínio português. E a gente ainda tem alguns países independentes, como a Libéria, por exemplo, né? Que foi, curiosamente, criada por elementos da elite dos Estados Unidos que não queriam um processo de miscigenação nos Estados Unidos. Né? Queria mandar aqueles ex-escravos libertos nos Estados Unidos de volta para a África, então favoreceram a formação da Libéria, que está aqui, ó, essa região aqui. Aqui também a Abissínia, a região da Etiópia, que era uma área independente, mas todas as outras áreas coloniais. Bom, o primeiro país europeu, após Portugal e Espanha invadir o continente africano, foi a França. Né? Desenvolveu lá a conquista imperialista, primeiramente na região da Argélia, depois eles prosseguiram sobre a área da Tunísia, Madagascar, né, a ilha aqui de Madagascar, Marrocos, né, normalmente é em toda essa região do norte da África. Perfeito? Também o domínio sobre o Egito. Durante o governo do Napoleão III, que foi uma importante figura nesse processo da expansão imperialista francesa, nós tivemos a criação da Companhia de Suez, de Fernand Lesseps, que vai construir o canal de Suez, ligando o mar Mediterrâneo até o Mar Vermelho. Né? Vai permitir um contorno ali da região, economizando tempo, economizando recursos. Né? Então, durante o período francês, o domínio aqui, ó, obras do canal de Suez.
Após 1871, com a derrota da França para a Prússia, Napoleão III caiu do poder, né? Sobrinho do Napoleão Bonaparte, Luiz Bonaparte. A França entrou em decadência e, aproveitando-se disso, a Inglaterra se aproximou lá dos egípcios e, como os egípcios tinham dívida com os ingleses, eles venderam a parte deles no Canal de Suez. Então, isso garantiu para a Inglaterra uma rota direta para as Índias. Veja, antes, para você chegar à Ásia, você tinha que fazer o périplo africano, contornar a África para chegar à Ásia. 12.300 milhas, correspondente a mais ou menos 19.800 quilômetros. Com a construção do Canal de Suez, você consegue cortar o caminho. Você sai aqui de Londres, passa pelo Estreito de Gibraltar, adentra aqui o Canal de Suez, o Mar Vermelho, e já chega aqui à Ásia. Né? 7.200 milhas, 11.600 quilômetros, economizando tempo, economizando recursos. Né? Então, o Canal de Suez vai ser um canal estratégico. Bom, o imperialismo inglês na África, temos ali o francês, o imperialismo inglês na África vai ter a marca aí do Canal de Suez, como a gente viu, né? Que eles passam a ter depois o controle acionário sobre a região. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França fazem um acordo para compor a Entente Cordiale, né? Um acordo entre duas grandes e antigas rivais, mas porque agora havia um inimigo comum, que era a expansão alemã, o que resultaria depois lá na Primeira Guerra Mundial. Então, franceses e ingleses fazem um acordo e aí a região do Canal de Suez passa por um controle acionário de uma companhia franco-britânica, uma companhia binacional, e a saída dos franceses do Egito, mas ainda o controle compartilhado com os ingleses sobre o Canal de Suez. Um outro aspecto será o domínio inglês na África do Sul, a Guerra dos Boers, ou Boerês, né, entre 1899 e 1902. Boer, ou Boeres, era a denominação para se referir aos holandeses que dominaram ali a África do Sul, a região de Transvaal e Orange, região inclusive rica em ouro e diamantes. Isso vai atrair a cobiça dos ingleses, que vão passar a disputar a região. Né? Em 1902, a Inglaterra foi vitoriosa nessa guerra. A Inglaterra vence a Guerra dos Boers e passa a dominar aquela região do Cabo, né, de Natal, e acaba efetivando depois a União Sul-Africana com o domínio britânico. Mais tarde, em 1910, a Inglaterra concede independência à África do Sul e ali vai se instalar depois o regime do Apartheid, um regime segregacionista, né, um governo de minoria branca sobre uma região em que a maioria é de população negra. Os alemães também vieram em seguida, conquistando Camarões, Togo e Namíbia. Você tem um mapinha que você pode visualizar com maior clareza aqui, olha, onde está o domínio inglês, francês, português, italiano, alemão, espanhol, belga, né, os principais aqui, e aí você tem uma noção mais clara. Os italianos dominaram a Líbia, a Eritreia, a Somália, que estão aqui na região do chifre aqui da África, na região do chifre da África. Ok? Muito bem. Vamos avançando aqui. Nós tivemos a Conferência de Berlim, que vai delimitar, né, estabelecer regras, delimitando a área de atuação de cada uma das potências. Na verdade, a Conferência de Berlim foi uma tentativa de evitar uma guerra entre essas potências em disputa imperialista. Bom, evitar uma guerra propriamente não evitou, mas conseguiu retardar um processo de guerra que só viria depois com a Primeira Grande Guerra Mundial. Perfeito? Mas a Conferência de Berlim é essa marca em que houve uma geometrização do mapa da África, desrespeitando culturas, etnias, e mesmo depois, quando essas regiões se tornam independentes, os problemas estavam ali enraizados e geram conflitos até hoje, lá na região africana. Na região da Ásia, né? A Ásia não fica fora aí dessa cobiça europeia, nunca ficou claro que não, desde os italianos ali no século XIII, controlando a rota da seda,
passando depois pelos portugueses, né? Os europeus sempre mantiveram contato ali com a Índia e a China, desde a Idade Média, né? Na Índia, por exemplo, 290 milhões de indianos viram o seu país governado por uma elite de 5 mil oficiais britânicos. Na China, a ocupação do território por várias potências, né? Olha, como se fosse uma pizza sendo partilhada aqui. Muito bem. Na Índia, talvez o momento mais marcante é a Revolução dos Cipários, que eram militares indianos, que foram cooptados para servir a Inglaterra, servir a rainha da Inglaterra. Mas eles se revoltaram, primeiro, com a maneira como os indianos estavam sendo tratados. Segundo, porque descobriram que a gordura da vaca, que é um animal sagrado para os hindus, estava sendo utilizado para a lubrificação das armas. Então, juntaram essas duas coisas e os cipaios, aqui uma imagem deles, se rebelaram, não é? E contra a Companhia de Comércio lá da Índia. A companhia foi abolida, mas a Inglaterra faz uma intervenção militar direta e acaba nomeando a rainha da Inglaterra como imperatriz da Índia. Aí o domínio é direto, é efetivo. Lá na Índia, além deles explorarem o sal, os recursos locais, eles também plantavam papoulas, que é uma flor de onde você extrai o ópio. E esse ópio vai ser vendido depois lá na China, gerando também problemas. Olha aqui, ó. Com o fim das guerras napoleônicas, as atividades comerciais europeias voltaram-se novamente para o Extremo Oriente. Né? A Europa, ali, depois das guerras napoleônicas concluídas no início do século XIX, voltam-se novamente para o Oriente. Então, pressão constante sobre a China, que mantinha fortes restrições ao comércio estrangeiro. Cantão era o único porto aberto ao comércio estrangeiro. Isso vai gerar um choque, né, entre a China e as potências ocidentais na chamada Guerra do Ópio. Guerra do Ópio. Os chineses foram ficando viciados em ópio, né? Isso foi corroendo a sociedade chinesa. Olha a quantidade, né? Um depósito de ópio da Companhia das Índias Orientais inglesa. E aí o governo chinês proíbe a comercialização do ópio. Né? O imperador Dao Quang resolveu proibir o comércio e o consumo de ópio. Esse ópio gerava dependência química, né? E fragilizava o indivíduo. O indivíduo gastava tudo que tinha pelo vício. Os ingleses, que obtinham muito lucro com isso, não aceitaram a ordem do imperador, e isso vai estabelecer um conflito, a Guerra do Ópio. A China é derrotada, é obrigada a abrir os seus portos e é obrigada a entregar aos ingleses a ilha de Hong Kong, que só vai ser devolvida à China em 1997. Então, durante 155 anos, de 1842 a 1997, Hong Kong foi domínio dos ingleses, foi domínio britânico. Olha aí, o território de Hong Kong pertenceu à China até 1842. Aí, de 1842 a 1997, domínio britânico, né? Tornou-se uma colônia inglesa. Em 1997, negociações permitiram a devolução de Hong Kong à China, mas com a seguinte condição: Hong Kong ficaria por 50 anos com um sistema capitalista, enquanto a China, a gente sabe, ela é socialista. Então, a gente diz que é um país, que é a China, e dois sistemas: sistema capitalista, sistema socialista. Aqui para você localizar a região de Hong Kong. Nós temos também, pessoal, no período do Japão, o Japão da era Meiji. Né? Bom, o Japão ele se fechou do século XVII até o século XIX, ele temia muito a influência chinesa, e nesse fechamento nós tivemos aquilo que alguns chamam de Japão feudal, mas o adequado seria dizer que houve o shogunato no Japão, o termo correto. Né? A era Edo, destacada pelo domínio do clã Tokugawa, o shogunato Tokugawa. Bom, no século XIX, norte-americanos avançaram sobre a região e obrigaram o Japão a abrir os seus portos. Isso vai abrir espaço para a chamada Era Meiji,
para a modernização do Japão, entre 1868 a 1912. A Sarah Meiji ela foi impulsionada pelos Estados Unidos quando o almirante Matthew Calbright Perry chegou ao Japão, na cidade de Edo, atual Tóquio, e obrigou o país a abrir os seus portos. Só que o Japão não tem muitos recursos naturais. Então, o que eles queriam no Japão? Que o Japão fosse um entreposto comercial, uma grande área portuária, para explorar a China e a Indochina. Então, isso deu assim, um certo espaço para que a elite japonesa se rearticulasse, se adaptasse e rapidamente se tornasse uma verdadeira potência na região. O jovem imperador do Japão, o Mitsuhito, assumiu com 16 anos e vai realizar esse processo de modernização. Né? Revolução Meiji é o nome atribuído às diversas modificações econômicas, políticas pelas quais o Japão passou, gerando um acelerado desenvolvimento da indústria e uma modernização do país. Né? Ou seja, foi a revolução industrial japonesa. Agora, um detalhe, eu disse, o Japão não tem recursos naturais. Então, como é que o Japão terá que fazer? Ele vai ter que explorar outras áreas. Então, a China é que vai ser assim o alvo do expansionismo imperialista japonês. Né? Características da era Meiji: fim do sistema feudal, reforma agrária, abertura de portos, urbanização do país, intercâmbio com o Ocidente foi fundamental, né? Estabelece um governo relativamente democrático, unificando o país, e é estabelecida a primeira Constituição do Japão. Então, aqui surge o Japão moderno, em 1889, com a sua primeira Constituição. Né? Criação de um exército nacional, no lugar daqueles exércitos dos shoguns, daquela fidelidade dos samurais, reformas econômicas e legislativas, intervenção do Estado na economia, forte centralização política, criação do iene, a moeda japonesa, criação do Banco do Japão, então toda a estrutura, né, a esse período. Forte investimento no ensino, desde o ensino primário até o ensino universitário, expansão do transporte com a criação de ferrovias e, finalmente, os grandes grupos econômicos, inclusive de origem familiar, os zaibatsus, que são aí desse período. Perfeito? Muito bem. O Japão entrou em guerra com a Rússia na disputa por áreas da China, região da Manchúria, Port Arthur, né? Áreas importantes ali, e isso gerou uma guerra entre 1904 a 1905. Guerra que foi vencida pelo Japão, garantindo seu domínio sobre a Coreia e sobre a Manchúria. A Rússia não teve como reagir, e aí houve um acordo de paz intermediado pelos Estados Unidos, o Tratado de Portsmouth, em 1905. Esse acordo de paz garantiu ao Japão controle sobre Coreia, Manchúria, Port Arthur, e as tropas russas tiveram que se retirar. Isso já vai gerar crises lá para o czar, né, para o Alexandre I, já abalando a decadente estrutura czarista na Rússia. Bom, e nós temos finalmente o imperialismo dos Estados Unidos, né? Iniciando com a doutrina Monroe. Veja bem, após as guerras napoleônicas e a derrota de Napoleão, aqueles países que tinham aquela tradicional monarquia absolutista queriam restaurar o absolutismo e restaurar o sistema colonial. Isso veio por meio do Congresso de Viena e, por extensão, o Congresso da Santa Aliança. Durou de 1815 a 1830. E eles não reconheciam a independência de países das Américas. Um ideal reacionário, conservador. Reacionário significa conservador. O presidente dos Estados Unidos, o James Monroe, não admitiu isso. Em seu pronunciamento, ele disse: olha, não aceitaremos nenhum tipo de intromissão da Europa aqui na América, porque a América deve ser para os americanos. Então, esse ideal pan-americanista, iniciado com o presidente James Monroe, que vai se basear no isolacionismo político, não econômico, né, pessoal? Econômico, eles vão continuar a manter relações econômicas com a Europa. O isolacionismo político dos Estados Unidos em relação à Europa. Ou seja, os Estados Unidos não interferiria em questões políticas da Europa, mas também não admitiria intervenções da Europa nas Américas. Por isso, os Estados Unidos vão fazer questão de reconhecer
as independências na América Espanhola, a independência no Brasil, né? Doutrina Monroe. Por isso aqui já a base de um imperialismo dos Estados Unidos, né? De uma tendência de influenciar toda a região aqui da América. Bom, depois nós tivemos o processo do Destino Manifesto e a Marcha para o Oeste. Aqui está o mapinho. Ó. Os Estados Unidos se organizou primeiramente na costa leste e depois nós vamos ter a Marcha para o Oeste e a anexação de territórios que foram sendo adquiridos. Ó. A Louisiana foi adquirida em 1803, Napoleão Bonaparte vendeu a Louisiana para os Estados Unidos, adquiriu da Espanha a Flórida em 1819, o Oregon da Inglaterra em 1846, em 1848 essa região aqui da Califórnia é cedida pelo México, 48, 45 o Texas é anexado também ao território mexicano, né? E por aí vai. Vamos lá? Vamos ver mais coisas? Olha, o Destino Manifesto é a crença que os estadunidenses têm de que ele é um povo escolhido por Deus para dominar os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Sabe aquela ideia do calvinismo de predestinação, não é? Muito envolto aqui. O Destino Manifesto também é chamado de religião civil norte-americana, não é? Agora, nesse processo, houve um massacre de índios e mexicanos. Foi quem pagou o pato aí, né? Essa doutrina justificou um processo de expansão territorial que acelerou, né, o desenvolvimento agrícola, ampliou as áreas de produção de trigo, de milho, de algodão, de pecuária, fortalece a criação de ovelhas, de porcos. A indústria também vai tendo mais mercado consumidor, né? Então, isso garantiu um avanço importante. Aqui o que já cai normalmente em algumas provas, que é essa pintura do John Cast, né, que é Colômbia, uma entidade que representa os Estados Unidos, avançando, significando aí o progresso. Olha aqui ela com um fio cabo telegráfico, a carroça tradicional dos colonos, e aqui você vê índios fugindo, correndo, eles vão avançando pelo oeste e usando aí essa justificativa. Perfeito? Isso acabou gerando uma guerra com o México, a Guerra Mexicano-Americana, entre 1846 e 1848. Principalmente, viu, gente, resumindo aqui, é a disputa pelo Texas e pela Califórnia. Isso vai gerar confrontações, né? Muitos fazendeiros dos Estados Unidos foram atraídos pelo baixo preço das terras no México. Então, a região do Texas ela é dominada fundamentalmente por fazendeiros norte-americanos. Com o tempo, eles não quiseram mais pagar tributos ao México. Entenderam que tinham força política e militar para se tornar independentes. Então, o Texas se separou do México e se proclamou como um país independente. Mas não tinha estrutura para manter essa independência, né? Então, buscou o apoio dos Estados Unidos. O presidente da época, o presidente James Polk, e aí nós vamos ter o corolário Polk, você me perguntaria, professor, o que é um corolário? Pessoal, corolário é uma ideia que deriva de uma doutrina. Mas de qual doutrina que está derivando? Da doutrina Monroe. Então, o corolário Polk, valendo-se da doutrina Monroe e do ideal do destino manifesto, diz aos membros do Texas, olha, a gente te auxilia se você se integrar aos Estados Unidos. O Texas, então, é integrado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos também queria a integração da Califórnia, e isso vai gerar um confronto entre os Estados Unidos e México. Os Estados Unidos venceu a guerra, né? Ou venceram a guerra mexicano-americana. Isso obrigou o México a assinar o Tratado de Guadalupe Hidalgo em 1848. O México teve que ceder o Texas, o Novo México, a Califórnia para os Estados Unidos. Além disso, o Rio Grande passou a ser a fronteira entre os dois países. O México perdeu 40% do seu território nesse acordo. Olhando o mapinha fica mais fácil de entender. Tá? Então, veja bem, o México envolvia toda essa região que você está vendo. Depois da guerra, o México acabou perdendo essa área que você está vendo aqui em verde, toda essa área aqui, ó, o México perdeu. Isso gerou, segundo alguns, por parte de um bispo, a famosa frase: pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Um governante, um ditador mexicano depois vai usar também essa frase, o Porfírio Dias, né?
Por quê? Porque os Estados Unidos sempre tendo uma influência e um imperialismo muito forte aqui sobre a região mexicana. Finalmente, pessoal, no finalzinho do século XIX e iniciando o século XX, nós vamos ter o corolário. O que é corolário? Uma ideia que deriva de uma doutrina. A doutrina é a doutrina Monroe. Vimos ali o corolário Polk, agora o corolário Roosevelt. E a Big Stick Policy, a política do grande porrete. Fale baixo, ande macio, mas carregue um grande porrete. Aqui o corolário do presidente Theodore Roosevelt. O professor dos Estados Unidos teve 2 presidentes Roosevelt, sim. No início do século XX, Theodore Roosevelt, e depois o que ficou mais famoso, na década de 30 e 40, o presidente Franklin Delano Roosevelt, presidente do New Deal, presidente da Segunda Guerra Mundial, que é outro Roosevelt, que é do início do século XX. É uma derivação da doutrina Monroe, conduzida pelo presidente, olha aqui, Theodore Roosevelt, que governou de 1901 a 1909, marcado pela política da Big Stick Policy sobre a região do Caribe e América Central. Maravilha? Nesse processo, nós tivemos a Guerra Hispano-Americana. Os Estados Unidos vai apoiar a independência de áreas em relação à Espanha. Obviamente, os Estados Unidos já está efetivando o seu imperialismo sobre aquela região da América Central e Caribe e das Filipinas, Ilhas Filipinas, lá no Pacífico. Os Estados Unidos venceu a guerra, vai ser assinado um Tratado de Paris, não é o primeiro, tivemos vários outros, isso em 1898, em que a Espanha é obrigada a ceder aos Estados Unidos Cuba, Porto Rico, Guam, as Ilhas Guam, as Filipinas. Muito bem. A ocupação americana em Cuba se prolongou até 1902, mas já em 1901, quando surgiu a primeira Constituição cubana, essa Constituição tinha ali uma emenda que favorecia os Estados Unidos, a emenda Platt, a emenda que garantia aos Estados Unidos o direito a intervir na ilha sempre que achasse que as liberdades estivessem ameaçadas. E também garantiu aos Estados Unidos um território de 117 quilômetros quadrados de extensão. Aqui no mapinha, você está vendo aqui o destacar, Guantánamo, que até hoje é uma base naval dos Estados Unidos, a base naval de Guantánamo. Também, durante o governo Roosevelt, nós tivemos a independência do Panamá. Os Estados Unidos estavam interessados em construir aqui o Canal do Panamá, interessados em construir o canal. O Panamá pertencia à Colômbia. Os Estados Unidos, então, vai estimular e apoiar a independência do Panamá em troca, depois, de concessões sobre a área do canal. Construíram realmente o Canal do Panamá, é uma passagem ali no hemisfério norte entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, e esse domínio durou, vejam vocês, até 1999, quando a zona del Canal é definitivamente integrada ao Panamá, perfeito? Ao governo panamenho. Bom, esse domínio dos Estados Unidos sobre áreas do Caribe e América Central vai gerar a expressão República das Bananas. Então, tem um pejorativo para aqueles países latino-americanos suscetíveis às intervenções da política dos Estados Unidos, que tira governo, põe governo, tudo, obviamente, de acordo com os seus interesses estratégicos, econômicos. Por isso, República das Bananas, esse termo. Duas companhias de comércio, a United Fruit Company e a Standard Fruit, que dominavam a produção de frutas como bananas, abacaxis, nesses países caribenhos, principalmente ali a partir de Honduras. E isso acaba, pelas intervenções que eles realizavam, como você vai ter governos fantoches nessas regiões, e tendo em vista as empresas de fruta, surge a expressão República das Bananas. República das Bananas. Aqui um mapinha demonstrando as áreas principais de atuação dos Estados Unidos aí nessas regiões. Perfeito? Muito bem, pessoal. Era isso aí que nós tínhamos para falar sobre o imperialismo, sobre essa atuação imperialista durante esse período, ok?
Leiam o seu texto, façam os exercícios, muito bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.